SOS Vestibular. Good morning, good afternoon, good evening, bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos do SOS Vestibular. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa, professora Michelle aqui. Espero que todos vocês estejam muito bem, que estejam acompanhando os materiais que nós estamos preparando para vocês. No nosso caso de língua inglesa, as últimas videoaulas trabalharam com estratégias de leitura. Eu espero que vocês tenham assistido. Quem não assistiu ainda, dá uma olhada nessas videoaulas anteriores. Estratégia de leitura é um assunto que vai fazer parte do nosso cotidiano, do nosso contexto, das nossas aulas de inglês até o fim do ano, até o momento em que vocês forem fazer as provas e finalizarem a prova de linguagens, tá bom? Nós vamos falar muito delas. São técnicas que vocês já utilizam no seu dia a dia. Mas além dessa utilização, é importante que vocês entendam o processo, né? Por que nós utilizamos cada uma? Qual que é mais apropriada para qual contexto ou para qual situação? Então, é bem interessante que vocês façam essa observação para nós podermos aplicá-las dentro das atividades práticas, tá bom? Hoje nós vamos dar sequência nesse tipo de conteúdo, pensando nas interpretações textuais, falando sobre o Word Formation Processes, que são os processos de formação de palavras. E nesse caso, nós vamos estar analisando como que as palavras são formadas em inglês, tá? De que forma que eu consigo fazer essa compreensão de sentido desse vocabulário, né? Nós já discutimos nas nossas aulas virtuais, e para quem já está conosco há algum tempo, nas nossas aulas presenciais, que o que vai fazer a diferença é o seu conhecimento de vocabulário, né? Pessoas que têm um maior domínio do idioma, que conhecem mais palavras, têm mais facilidade. Pessoas que têm menos contato com o idioma têm um pouco mais de dificuldade, tá? Não é um empecilho para você fazer a prova de língua estrangeira, obviamente, mas é um facilitador. Então, quando você pensa, por exemplo, nas palavras desconhecidas, que são obstáculos que vocês vão encontrar na prova de interpretação, compreender elementos do processo de formação de palavras vai oferecer para você instrumentos que te ajudam a entender ou criar sentido, que te ajudam a, por exemplo, quebrar a palavra em pequenas partes, em morfemas, por exemplo, que são unidades de sentido, e tentar estabelecer uma noção que possa te ajudar dentro de um contexto, tá bom? Então, existem vários processos. Hoje nós vamos falar sobre derivation and inflection, compounding, blending, clipping, acronym e borrowing, tá? Que são esses processos que nós vamos abordar hoje para falar do processo de formação de palavras em língua inglesa. Alguns desses processos nós temos também em língua portuguesa. Por exemplo, derivation, que nada mais é do que a derivação de palavras. Então, vocês sabem que existem as palavras primitivas e as palavras derivadas. Então, na língua inglesa, nós vamos perceber a derivação como um elemento bastante frequente na formação de palavras. Inflection se refere a um tipo de derivação, mas ela está mais relacionada aos verbos. Então, são as flexões que nós fazemos, por exemplo, quando você modifica o modo desse verbo. Então, tira ele do gerúndio, coloca no infinitivo, ou vai para um particípio. Então, as alterações que você faz, ou mesmo as mudanças de presente e passado, em que o verbo sofre algum tipo de flexão, um acréscimo do S, um acréscimo do ED para verbos regulares e assim por diante, tá bom? Então, derivation a gente tem a base word, né? Esse conceito de base word, que é a palavra base ou o radical da palavra, is the simplest form. Então, a raiz da palavra, a base da palavra é a forma mais simples, é a palavra primitiva, que a gente chama em português. Affixes are prefix and suffix added in a base word. Então, a derivação acontece quando a gente acrescenta prefixos e sufixos, ou às vezes ambos, que são os afixos, dentro de uma base ou numa raiz, tá? Então, exemplos. Do é o verbo fazer. Redo é o verbo refazer. Então, aqui eu tenho um prefixo re, que indica repetição. Done é uma inflexão do tempo verbal. Do é a forma básica, é o infinitivo. Done é o particípio do verbo, tá? Write é o verbo escrever. Eu tenho unwrite e writing. Então, são variações ou derivações. Comfort, eu posso criar discomfort e eu posso criar comfortable.
Happy, eu posso criar happiness, happily, unhappy. Então, são derivações. Feliz, aí eu tenho felicidade, felizmente, infeliz. Tá? Todas as palavras derivadas a partir de uma raiz ou de um radical. Então, voltando para o conceito que eu mencionei anteriormente, como é que isso te ajuda no processo de compreensão de uma palavra desconhecida? Então, digamos que você sabe o que é happy. Eu sei o que é happy, professora. Happy é feliz. Mas aí eu não sei o que é unhappiness. Tá? Mas eu consigo identificar o radical. E aí, fazendo essa quebra, eu percebo que é um prefixo que indica negação. Happy, eu sei que é o radical de feliz. Ness é um sufixo que indica estado. Então, é o estado de não feliz. Ou seja, unhappiness é infelicidade. Tá? Então, você consegue fazer uma análise a partir das partes da palavra. Danger significa perigo. Dangerous, perigoso. Super danger, super perigoso. Dangerless, sem perigo. Tá? Então, você percebe que a derivação, você mantém a partícula semântica, né, a noção de sentido, mas você cria novos significados a partir daquela palavra primitiva. Bom? Sobre os prefixos e os sufixos, é interessante a gente observar o que eles representam, né? O básico vocês sabem, o prefixo vem antes da palavra raiz, o sufixo vem depois. O que é interessante a gente destacar? Os prefixos, né, the prefix, they change the meaning of the base word. Então, você tem uma palavra raiz que tem um significado, e quando você coloca o prefixo nela, você muda o significado da palavra. Normalmente, você cria novos sentidos. Então, por exemplo, happy é feliz. Unhappy é justamente o antônimo, é infeliz. Então, você mudou o sentido. Do é o verbo fazer. Redo é refazer. Então, você tem uma nova palavra com um novo significado. Bom? Aqui tem uma lista que vocês encontram na apostila, falando dos principais prefixos. Os prefixos, a gente tem uma semelhança um pouco maior com a língua portuguesa, porque tem prefixos que vêm ou da língua latina ou da língua grega, que são contribuições também para a nossa língua portuguesa. Então, por exemplo, this, em português a gente usa des. Desgosto, desconforto, desobediência, tá? Então, são exemplos que se assemelham também ao português, tá? In, com N, com M, também são exemplos que nós temos em português, que dão ideia de negação. Miss, for, post, né? O post a gente também tem, a gente fala pós-teste, por exemplo, né? Também poderia ser. Já são prefixos um pouco mais diferentes, porque já vem das línguas germânicas, tá? Então, for é um prefixo que indica sempre antes, tá? Então, toda vez que você vê uma palavra em inglês que começa com for como prefixo, aí você tem essa representação, algo anterior. Foresee é ver antes, tá? Foreshadow é fazer um sombreamento, é você prever alguma coisa que ainda vai acontecer. Forecast é muito utilizado quando você fala, por exemplo, de previsão meteorológica. Bom, o miss indica erro. Então, mislead é mal guiar, mal liderar. Misinform, mal informar. Misunderstand, mal entendido, ou mal entender. Então, cada prefixo desse, ele tem uma unidade de significado, tá bom? Semi é uma parte, multi são vários, uni é um só. Então, tem vários prefixos que você consegue associar com a língua portuguesa. Os sufixos, questão elementar, eles vêm depois da base. A diferença entre um prefixo e um sufixo é que o sufixo, além de mudar o significado, ele muda a classe gramatical da palavra. O prefixo não faz isso. Então, voltando lá, olha só. O happy aqui, happy é um adjetivo. Unhappy continua sendo um adjetivo. Do é um verbo. Redo continua sendo verbo. Então, ele não muda a morfologia da palavra. O sufixo muda. O sufixo cria um novo grupo de palavra a partir da sua adição. Então, por exemplo, wonder é um verbo, tá? O verbo maravilhar. Wonderful é maravilhoso, já é um adjetivo. Care é o cuidar ou cuidado. Careless é descuidado.
Play é o verbo jogar. Player é o jogador. Então, quando eu uso um sufixo, além de alterar o significado da palavra, eu também altero o sentido dela, a classe gramatical dela, melhor dizendo, tá? O aspecto morfológico. Os sufixos já são mais distantes da nossa língua portuguesa, porque a maioria dos sufixos eles vêm justamente da base da língua inglesa, então das línguas germânicas. Então, eu tenho aqui able, able, também pode ser com i, tá? Que indica capaz de alguma coisa. Esse able equivale ao nosso vel, tá? Então, desirable, desejável. Fixable, reparável, algo que você consegue reparar ou consertar. E cada sufixo desse, ele tem uma unidade de sentido. O que ele representa? E voltando novamente para aquele aspecto da palavra desconhecida. Se você consegue assimilar o significado desses sufixos, você consegue aplicá-lo na interpretação de palavras desconhecidas, tá bom? Então, eu vi uma palavra que terminou em dom. Dom faz referência a um lugar ou a um estado. Wisdom é o estado de sabedoria, tá? Kingdom é o estado do rei, ou seja, o reino, tá bom? Então, eu consigo fazer essas interpretações, ok? Agora, falando de compounding, compounding é algo interessante, quando a gente fala de palavras compostas, tá? Então, é o processo que nós temos de criação a partir de palavras já existentes. Então, o compounding é quando você pega duas palavras que já existem na língua inglesa e que têm sentido próprio, junta as duas e aí você cria uma palavra nova. Então, por exemplo, girl é garota, friend é amigo ou amiga, girlfriend é a namorada. Outro exemplo, text, texto, book é livro. Textbook seria, por exemplo, a apostila, bom? O livro didático. Então, você tem a utilização de palavras já existentes sendo usadas juntas para criar um novo sentido. Aqui tem alguns exemplos a mais, ó. Sun e glasses. Sun é sol, glasses é óculos. Sunglasses é o óculos de sol. Então, tem algumas composições que a gente chama de composições perfeitas, que é quando o significado original daquela palavra não muda. Então, sun é sol, glasses é óculos. Junto os dois eu crio o óculos de sol. Então, é uma composição perfeita porque não teve alteração. Mas aí eu tenho outros exemplos em que eu crio composições imperfeitas, né? Como é o caso que eu sempre dou na sala, da butterfly. Butter é manteiga, tá? Fly é mosca ou o verbo voar. Mas quando eu junto butterfly, eu crio borboleta. Não é a manteiga voadora, nem a mosca manteiga, tá? É a borboleta, ok? Então, cup é a xícara, cake é o bolo, cupcake é o bolo de xícara, ou bolo de pote, como a gente chama aqui. Rain, chuva, bow é o laço, rainbow é o arco-íris. Então, é outro exemplo de composição imperfeita. Não é o laço da chuva, tá? É o arco-íris. Bom? Tooth, dente, brush, escova. Toothbrush, escova. Cow é a vaca. Boy é o menino. Cowboy é o vaqueiro, por exemplo. Honey é o mel. Moon é a lua. Honeymoon é a lua de mel. Outro tipo de composição que nós vamos observar é o blending, tá? O processo de blending. Blending, quando a gente pensa em português, nós temos, por exemplo, a justaposição e a aglutinação. O blending é quando eu pego palavras que já existem na língua inglesa, mas ao invés de eu utilizar a palavra completa, como nós fizemos com o compounding, com a composição, o que nós vamos fazer é pegar partes da palavra, tá bom? Então, no blending, blend em inglês significa mistura. Blender é o liquidificador, é o que faz a mistura. Bom? Então, blending é esse processo que eu pego partes de palavras já existentes para criar palavras novas. Então, por exemplo, science e fiction, eu crio sci-fi. O que é o sci-fi? É a ficção científica. Hi-fi, que é outra expressão que a gente vê. Hi-fi significa alta fidelidade. Tá? Workaholic é uma pessoa viciada em trabalho. Eu tenho as palavras work, que significa trabalhar,
E alcoholic, que é o alcoólatra. Então, ao invés de ser uma pessoa viciada em álcool, é uma pessoa viciada em trabalho. Stagnation e inflation, já é um termo técnico falando da inflação e da estagnação. Stagflation é um termo técnico que indica essa estagnação em índices de inflação. Unicom é a comunicação unificada. Sitcom é uma comédia de situação, que são, por exemplo, essas séries que a gente vê que mostram o dia a dia. Motel é um motor hotel, ou é um hotel associado com motor. Qual é essa referência no caso? Porque o motel, ele tem essa relação com o trânsito, né? A pessoa, por exemplo, está passando e aí ela precisa do veículo para ocupar aquele espaço. Bom? Então, você observa essas referências. Motel em língua inglesa, na cultura inglesa americana, ele tem uma diferença para a conotação que nós temos aqui no Brasil. Motel, na cultura inglesa, Estados Unidos, países da Europa, por exemplo, são hotéis que você encontra na estrada. E aí você faz uma parada para dormir e poder seguir viagem, por exemplo. Tá? Então, são hospedagens em trânsito especificamente. Tá? Outro tipo de formação de palavras são os acrônimos, os acronyms. Acrônimos é a mesma coisa do português, são siglas que a gente forma a partir das iniciais de várias palavras. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns exemplos. OMG a gente utiliza, eu já vi até nos grupos do WhatsApp. Tá? Então, OMG é Oh My God, oh meu Deus. Tá? RAM, quando a gente pensa em memória RAM, né, que é até uma redundância a gente usar essa expressão, é Random Access Memory, a memória de acesso aleatório. ASAP significa as soon as possible, o mais rápido possível. CD é o compact disc, ou disco compacto. BFF, Best Friends Forever. Tá? Então, são siglas que nós utilizamos a partir de letras. Os acrônimos, em algumas circunstâncias, aparecem em textos, principalmente quando você trabalha com textos que têm termos técnicos, termos que trazem linguagem da informática, por exemplo, são textos que você pode encontrar esses acrônimos. Tá? Outro tipo de formação é o clipping. Clipping às vezes confunde com um acrônimo, mas o acrônimo é a inicial de várias palavras. O clipping é a abreviação de uma palavra só, ou a redução de uma palavra só. Então, por exemplo, gym é a palavra gymnasium reduzida. Gymnasium significa academia, tá? Parece com ginásio, mas dá essa ideia de academia. Dorm é o dormitório. Hanky é o handkerchief, que é o lenço, tá? O lenço de bolso. Gas é a abreviação de gasoline, tá? Não é necessariamente o gás como a gente conhece. Kilo é a abreviação de kilogram. Flu, que agora, durante a pandemia, apareceu bastante no vocabulário, nas notícias, justamente por falar de síndrome respiratória e da semelhança dos sintomas com a influenza, é comum você ver em notícias a palavra flu, tá? Ficou muito conhecido quando se falou de swine flu ou avian flu, que era a gripe suína ou a gripe aviária, tá? Foi muito mencionado. Biz é a forma abreviada de business, que são negócios, por isso que tem aquela expressão showbiz, né? Shoot é o parachute, que é o paraquedas. Fridge é a forma abreviada de geladeira, que é o refrigerator. E taxi ou cab são variações que você pode utilizar para mencionar o táxi. O último processo é o borrowing, tá? Que nós vamos estudar hoje. É o processo de empréstimo. Borrow é emprestar, borrowing é empréstimo, que é o empréstimo linguístico que todo o idioma possui. E aí a gente volta lá para a nossa aula introdutória. Lembra que nas nossas primeiras aulas nós falamos sobre a língua inglesa como língua universal, língua global, falamos da sua origem, falamos da influência que o inglês tem, por exemplo, na língua portuguesa. Como o inglês contribui para a inserção de certos vocabulários para que nós possamos nos comunicar no dia a dia. Então, o inglês também fez isso. A língua inglesa também se apropriou de palavras de outros idiomas. E aqui vocês têm alguns exemplos, do espanhol,
cargo, mosquito, vanilla, tornado, do árabe, alcohol, sugar, syrup, zero. E aí é lógico, a gente vai ter aquilo que lá quando eu falei para vocês do estrangeirismo no português, nós chamamos de aportuguesamento, que é quando eu coloco o meu sotaque da língua portuguesa, a minha pronúncia, a fonologia da língua portuguesa naquela palavra que vem de uma outra língua. Então, o inglês também faz isso. Se você ouvir um espanhol falando cargo, mosquito, vanilla, tornado, ele vai pronunciar com um sotaque, com uma forma, com uma pronúncia. No caso, o inglês, ele faz essa mudança, essa adequação também à fonética da língua inglesa. Bom, olha só do Swedish, ó, que é a língua sueca. O que tem de contribuição? They. They é um pronome pessoal, eles ou elas. E olha só a relação que nós estudamos lá da origem. O sueco é uma língua que vem lá do antigamente, da origem, do povo viking. Lembra que nós falamos que os povos vikings, né, Dinamarca, Noruega, Suécia, também contribuíram para a formação da língua inglesa? Lembra que tem uma percentagem dessas línguas, desses dialetos que contribuíram para o inglês? Então, olha só, palavras como eles ou elas, knife, que significa faca, window, que é janela, happy, feliz, ski, que é esquiar, a sky com Y é céu, ski é o esquiar. Então, são palavras que a gente observa que tem aquela raiz etimológica. Bom, do italiano, balcony, piano, macaroni, umbrella. Tá? Então, você observa certas expressões e palavras e vocabulários que vêm de outros idiomas. E o português é do mesmo jeito. No português, a gente também usa mosquito, a gente também usa piano. Tá? São adequações que as línguas vão fazendo para representar sentido, para formar e criar significados. Tá bom? E aí a gente encerra a nossa aula por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando e, em caso de dúvidas, entrem em contato, tá bom? Bons estudos a todos, se cuidem e bye bye!